Olá, você que é seguidor do Atual. Você já vê imagens do senador Eduardo Braga, que participou também da sessão especial que otorgou o título de cidadão do Amazonas ao ministro do STF, Ricardo Lewandowski. O senador já se aproxima por aqui e vai atender aos nossos seguidores. Obrigado, senador, por atender a equipe do Atual. O ministro Lewandowski, agora é um cidadão do Amazonas, e falou muito sobre a importância do polo, mais uma vez, e da sua gente. Como é que o senhor avalia isso? Não, eu primeiro quero cumprimentar o ministro Lewandowski porque é o mais novo amazonense. E amazonense por serviços prestados, não apenas ao Amazonas, mas ao Brasil. E mais, é preciso, nesse momento de reflexão, que o Brasil compreenda o papel fundamental que o Supremo Tribunal Federal tem na garantia do Estado Democrático de Direito e na garantia da nossa Carta Magna, que é a Constituição. É exatamente o Supremo que é o guardião da nossa Constituição. E lá estão os direitos individuais, coletivos e o Pacto Federativo. Portanto, cumprimentar o ministro Lewandowski, parabenizá-lo pela sua ação no Supremo Tribunal Federal e parabenizar a Assembleia pelo esse reconhecimento importante e esse título num momento muito oportuno da defesa dos direitos do povo amazonense. Senador, a questão da BR-319, senador, como é que está essa batalha mais uma vez? Essa é uma luta permanente. O Brasil precisa editar uma nova medida provisória que repactue a mitigação ambiental em obras estratégicas, e a BR-319 é uma delas, não é a única, mas é uma delas. Para nós, no Amazonas, a mais importante. E nós esperamos que este governo tenha vontade política e coragem de assinar essa medida provisória, sem o que o discurso sobre asfaltamento da BR-319 não passa de uma mera intenção que não se materializará. Nós só vamos saber se efetivamente o governo irá se movimentar no sentido de fazer a BR-319 se o presidente Bolsonaro assinar uma medida provisória que viabilize o licenciamento e a concorrência pública que irá asfaltar de uma vez por todas a BR-319, que um dia já foi asfaltada e que lamentavelmente nos deixaram abandonados. Essa medida está no forno, essa medida provisória? Essa medida está na Casa Civil esperando uma decisão do governo de assiná-la. Senador, voltando um pouquinho ao assunto de Zona Franca, a gente sabe que normalmente a Zona Franca não é de hoje, né? Sempre vem sofrendo uma série de ataques por membros de outros estados, enfim. Eu queria que o senhor comentasse um pouco de como é que estão as articulações lá no Congresso em relação a esse assunto, levando em consideração que já há pouco tempo mesmo o ministro da Economia deu aquelas declarações um pouco polêmicas e já vem mostrando, na verdade, que não é tão a favor assim do modelo. Como é que está essa discussão lá? Alguns congressistas, inclusive, já tinham chamado para conversas outros congressistas de outros estados a respeito disso, né? Não, primeiro dizer que o ministro da Economia foi muito infeliz nas suas declarações. Primeiro, de forma desrespeitosa, num debate com jornalistas. Depois, na interpretação da decisão do Supremo, de novo, atribui a nós novos benefícios que não houveram. O que o Supremo fez foi garantir um direito constitucional da Zona Franca de Manaus. O Supremo não concedeu novos benefícios. Reconheceu um direito que nós tínhamos e que a Receita Federal nos negava. Agora, é inevitável que o Congresso Nacional, ao longo da história da Zona Franca, tenha, em que pese suas divergências, garantido o nosso programa e o nosso modelo. Tanto é que constitucionalizou o nosso modelo em 1988, não foi ninguém, foi o Congresso que fez isso. E prorrogou o nosso modelo constitucionalmente por 2 vezes. Como bem disse o ministro Lewandowski ainda hoje aqui na Assembleia, os constituintes originários e os constituintes derivados, e eu me incluo entre eles, prorrogamos a Zona Franca no texto constitucional. Portanto, este é um programa de Estado, não é um programa de desenvolvimento ponto, não, é um programa e um modelo de desenvolvimento de Estado, porque está na Constituição. Portanto, eu tenho
fé e esperança que o Congresso e o Supremo Tribunal Federal, como guardião da nossa Constituição, saberão reconhecer como tal uma política pública de Estado. Ontem o governo divulgou foi divulgado um decreto do governo do Estado alterando aí o ICMS da energia. Na interpretação, por exemplo, do deputado federal Marcelo Ramos, isso gera aumento no preço da energia. Qual que é a sua interpretação desse decreto? Bem, é muito oportuna a sua pergunta, porque eu já fui vítima, inclusive, de quando o ministro de Minas e Energia ter sido acusado levianamente por alguns, como se o ministro pudesse interferir em preço de energia, o preço de tarifa, quando isso é papel da ANEEL, que é uma agência independente. Com relação à questão que ontem todos nós debatemos, efetivamente o governo não mudou a alíquota. O que o governo mudou foi a base de cálculo. E ao mudar a base de cálculo, ele mexeu numa coisa chamada MVA, margem de valor agregado. E ao mexer na margem, ele aumenta a base de cálculo. Portanto, obviamente haverá um tributo adicional a ser pago. E modificou a metodologia de pagamento. Criou a figura da substituição tributária para os geradores independentes de energia. Portanto, não foi uma mexida simples, foi uma mexida complexa que, a meu juízo, impactará, sim, o preço da energia no estado do Amazonas. Isso deveria ser discutido com a Assembleia Legislativa? Acredito que sim, não só com a Assembleia Legislativa, isso deveria ter sido discutido com os prefeitos do interior, porque isso terá impacto na energia do interior, com a sociedade amazonense, através das entidades produtivas, seja patronal, seja de trabalhadores, e também com a Assembleia Legislativa, porque isso impactará a vida de todos os amazonenses. Senador, mudando também um pouquinho de assunto, como é que o senhor está vendo essas questões da greve dos professores, já 31 dias, 30 direto também? Bem, a greve dos professores é uma situação muito triste que a gente está vendo, porque não acontece apenas aqui no Amazonas. A própria posição do governo federal com relação ao contingenciamento na educação, a meu juízo, foi equivocado. O contingenciamento não é uma invencionice do atual governo, é uma necessidade em função da queda de receita. Agora, a forma como fazer o contingenciamento é que é o problema. Quando você trata desiguais de forma igual, você acaba cometendo injustiças. Veja, a UFAM está tendo um corte de 38 milhões de reais no ano de 2019. Isso Você não fala que não é corte, sim um contingenciamento. Sim, um contingenciamento, ok. Força de expressão a questão do corte. Só que o problema é o seguinte, há perspectiva de retorno da receita? Se a economia brasileira está tendo queda de PIB? Como é que vai haver retorno de um recurso se a receita brasileira está caindo? Então, é um contingenciamento que se transformará em corte. Agora, o que precisaria fazer o governo? É ter um corte seletivo. Tem que fazer o corte de 7,2 bilhões ou de 6,4 bilhões? Ok, mas não vamos cortar onde é essencial. Não vamos cortar nas universidades, não vamos cortar no IFAM, não vamos cortar na educação básica, não vamos cortar no ensino fundamental, no ensino médio, vamos cortar em outras políticas que o Ministério tem e até mesmo no custeio do Ministério. Agora, quando você faz um contingenciamento linear, você acaba cometendo injustiças como o que estão acontecendo nesse momento. A situação dos professores no Amazonas. Essa é uma outra questão. Eu acho que o professor tem que ser uma prioridade, a educação tem que ser uma prioridade. Não se faz educação sem professores. A remuneração é fundamental. Eu fui governador do estado, criei o plano de cargos e salários vigente nesse momento. Criamos o 14º, 15º e 16º salário para a educação, vinculado aos índices da qualidade de educação do nosso IDEB, e fizemos a premiação das escolas de valor em função dos resultados que cada uma dessas escolas alcançava. Tudo isso fazia com que o Amazonas saísse das incômodas situações nas avaliações dos ensinos fundamentais e médio e nos colocavam entre os 15 melhores do Brasil. Lamentavelmente, nós tivemos retrocessos. É preciso que todos nós possamos fazer uma reavaliação disso e criarmos, de novo, de forma seletiva, cortes em algumas áreas para poder priorizar aquilo que é fundamental. Obrigado, senador. Senador, agora só a sua opinião a respeito da maneira como o presidente tem colocado as palavras, a questão da greve nas universidades, chamando os manifestantes de idiotas, imbecis.
Eu não posso dizer que isso é uma postura de presidente da República. Talvez para a postura de um militante ou talvez para a postura de um ativista possa ser compreensível, mas para um presidente da República, não. Mas esse é um entendimento que é muito subjetivo e pessoal. Eu não aprovo, não aplaudo, recrimino. Acho que o presidente da República precisa ter respeito para ser respeitado. Nessas greves das universidades, não tem militante do PCdoB, PSOL e PT, e fazendo massa de manobra todos esses estudantes que estão aí? Olha, eu acho que a clarividência ela é importante, porque, veja, você viu as manifestações? Você viu? Subestimaram a manifestação. Eu tenho certeza que o governo pensava que a manifestação não seria do tamanho que foi. Se nós somarmos as 188 cidades que teve manifestação, mais de 1 milhão de brasileiros foram para a rua. Isso não é militância. Não se pode fazer leituras equivocadas. Em 2013, o governo Dilma fez uma leitura equivocada da manifestação que estava nas ruas. E deu no que deu. Espero que o governo, porque o governo independe do governante, o governo tenha aprendido a lição. O Brasil não aguenta mais interpretações equivocadas. Passa na sua avaliação, senador, a questão da reforma da Previdência, com o governo perdendo... A reforma da Previdência é necessária. O Brasil precisa de uma reforma da Previdência, mas uma reforma da Previdência que não cometa injustiças sociais. Vou dar um exemplo sobre o Amazonas. 1 em cada 4 idosos no Amazonas recebe benefício da Previdência no BPC, benefício de prestação continuada. Acabar com isto é legar aos nossos idosos um retrocesso de mais de 20 anos. Portanto, nós no Senado não vamos permitir que isso aconteça. Acabar com a aposentadoria rural é fazer com que os agricultores do interior do Amazonas, que precisam respeitar todas as leis ambientais, tenham de novo um retrocesso de mais de 20 anos. Nós não vamos permitir isso. E numa proposta de reforma de Previdência de 1 trilhão e 100 bilhões de reais, agricultura, aposentadoria rural e BPC representam menos de 80 bilhões de reais. Portanto, menos de 8%. Não é isso que quebra o Brasil. É a mesma coisa de dizer, o Brasil tem 5% do PIB em incentivo fiscal. 52,5% desse incentivo fiscal está na região mais rica, no Sudeste. E querem apontar para a Zona Franca e dizer que a Zona Franca é que é responsável pelo problema brasileiro, quando a Zona Franca representa 8,5% da renúncia fiscal brasileira. Ora, é um pouco demais. Portanto, é verdade, precisamos ter uma reforma da Previdência para dar o equilíbrio fiscal que o Brasil precisa, mas não podemos acabar com as políticas sociais dentro da Seguridade Social. Senador, falando a respeito do polo industrial, onde tem a SUFAMA, onde recolhe esses tributos, onde repassa para a União, e de 2009 até hoje foi feito um levantamento de 116 bilhões, de 2009 até hoje. Nesse mesmo período, o Amazonas recebeu 30 bilhões. Com essa junção de poderes, tem possibilidade de aumentar essa fatia e o Estado se desenvolver mais ainda? Eu gostaria muito. A relação entre o que nós arrecadamos para o governo federal e o que nós recebemos de volta em políticas públicas é negativa no Amazonas. Ou seja, o Amazonas, só para que todos possam compreender, o Amazonas é o maior arrecadador de tributos federais da região norte. Quase 60% de todos os impostos federais recolhidos na região norte são recolhidos no Amazonas. E nós não recebemos de volta sequer 20% disso. Portanto, ele é injusto. Só que eu não tenho perspectiva de curto prazo de que essa injustiça seja corrigida. Nós precisamos continuar lutando, é que nem a BR-319. Nós temos que lutar até o dia em que esse sonho esteja realizado. Quando governador, consegui fazer algumas coisas que nós sonhávamos há muito tempo. Conseguimos fazer o gasoduto, conseguimos fazer o linhão de Tucuruí para Manaus, conseguimos fazer a prorrogação da Zona Franca, construímos ponte, fizemos o Prosamin, mas ainda temos muitas coisas a conquistar, entre elas a BR-319. De igual modo, é essa luta sobre o equilíbrio daquilo que recolhemos para o governo federal e aquilo que o governo federal nos devolve em investimentos de políticas públicas. Na bancada federal há uma vaidade política
né? Por isso que as coisas realmente não acontecem dentro do Não, Estado? ao contrário, você não pode dizer isso porque a bancada, e eu posso testemunhar isso ao longo dos 38 anos que eu tenho de vida pública. Não são 38 dias, não são 38 semanas, não são 38 meses, são 38 anos de vida pública. Eu sempre vi a bancada do Amazonas e ela é reconhecida assim dentro do próprio Congresso. A nossa bancada na Câmara é pequena, nós somos 8 deputados federais na Câmara. E no Senado, cada estado tem 3 senadores. Mas os 11 parlamentares do Amazonas sempre foram muito ativos no que diz respeito às defesas de Zona Franca, no que diz respeito à defesa da BR-319, ou seja, nós sempre fomos muito unidos sobre as questões de Estado, não é? E graças a isso, mesmo com uma bancada pequena, nós temos conseguido manter projetos importantes para o Amazonas. Obrigado, senador. O presidente do Senado, que é daqui da região Alcolumbre, ele pode, na avaliação do senhor, na Câmara Alta, lá que os números de participantes por estado são iguais, ser um defensor também das ideias da Zona Franca, da questão do povo daqui, de outros assuntos fora a Zona Franca? O senhor considera mais um parceiro para o Estado? Claro, ele se manifestou, inclusive, como presidente do Senado, em a parte a um pronunciamento que eu estava fazendo sobre Zona Franca, ele, como amazônida, se posicionou. Eu acho que é um momento oportuno para que nós tenhamos o presidente do Senado como um grande articulador da nossa região, político, que eu quero dizer, e um defensor, portanto, das teses da nossa região. O estado do Amapá, em recente divulgação do IBGE, é o estado que tem o maior índice de desempregados do país. E tal qual o Amazonas depende muito do BPC. Então eu posso dizer que o presidente do Senado e do Congresso será, óbvio, um defensor das políticas públicas que possam gerar emprego na nossa região e que possam manter os benefícios da Seguridade Social. Eu sei que a sua assessoria já está dizendo que o senhor tem outro compromisso, mas ainda tem mais um. Nós estamos numa live, mais um questionamento ao senhor. Qual é a avaliação que o senador Eduardo Braga, já foi governador do estado, prefeito de Manaus, faz do presidente Jair Bolsonaro? Qual é a avaliação que o senhor faz do presidente? É cedo ainda para a gente avaliar. Não como para julgar algumas coisas, mas dele até o momento. Qual é a avaliação? Não, é cedo para julgar. Ele tem 5 meses não tem nem 5 meses na presidência da República. É óbvio que as expectativas eram muito grandes. E a Bolsa de Valores, que representa a expectativa de mercado, desabou nos últimos 5 meses. Nós estamos com os índices mais baixos dos últimos 5 meses na Bolsa de Valores. Isso por si só dá uma métrica da expectativa do povo brasileiro. As ruas começam a se manifestar. Óbvio que ainda é prematuro, portanto, nós temos que esperar para poder fazer avaliações. Eu torço pelo Brasil, portanto, eu não torço pelo pior. Eu sou daqueles que acham que o presidente Bolsonaro está diante de uma oportunidade muito grande e única, praticamente, de fazer as mudanças e as reformas que o Brasil precisa. Obrigado, senador Eduardo. Eu que agradeço. Qualquer momento, novas informações. Atual. E você, compartilhando a verdade.